Preste muita atenção agora, gente. O que eu vou mostrar para vocês nos próximos minutos vai te ajudar a sair do sofrimento das suas dores na lombar. O que eu vejo normalmente no dia a dia das pessoas é o uso de medicamento de uma forma demasiada, onde você que usa medicamento já percebeu que você melhora logo depois do uso, mas depois de um tempo, em vez de melhorar, agrava a sua dor, onde cada vez mais você vai se pondo no processo mais grave de dor, entrando no processo crônico, e isso não é correto, isso é inadequado. A gente precisa cuidar a causa do problema. Qual é a causa do problema? A causa do problema são tensões que começam a acontecer e isso precisa ser corrigido. Outra coisa, a gente não vai falar nada de coisas milagrosas para fazer nesse momento, até porque tudo que eu falar dentro dos pilares que a gente usa para melhorar o processo da sua dor são coisas cientificamente comprovadas e nada mais é do que fazer processos de liberação muscular, explicar a postura e pôr para você uma forma correta de fazer exercício. Tudo isso com uma forma simples. É isso que a gente vai preconizar nesse programa. Então não tem nenhum milagre aqui. São coisas que eu faço há muito tempo com meus clientes e que há mais de 20 anos eu vejo resultados nesses processos que a gente faz e por muito tempo. Então é muito difícil um cliente começar com a gente e não ter melhora. A gente sempre busca a melhora através do movimento. Só vou pedir um pouco da sua atenção agora. Por quê? O que eu vou apresentar agora em poucos minutos vai ajudar você a sair do seu processo crônico de dor lombar. Uma coisa muito comum que acontece são pessoas, e você no caso, usar medicamento para sair do processo da dor. E isso é muito errado. Por quê? Porque a gente vai dar um sinal para o nosso cérebro que a dor melhorou, mas as suas funções de movimentos não estão boas. Depois de um tempo, o que começa a acontecer? Começa a acontecer que em vez da dor melhorar, esse uso do medicamento vai cada vez mais agravar a sua dor e cada vez te pôr em menos movimento. Então o grande segredo de tudo é a gente levar o nosso corpo para a melhora do movimento. Vocês vão entender isso através da apresentação que eu vou fazer. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Wagner Favalli, especialista em melhora do movimento. Mas como tudo isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu comecei a trabalhar com meus alunos e comecei a ver que eles tinham limitações de movimento. E isso levava a um quadro de dor. O que eu busquei na minha carreira, na minha vida? Como fazer a liberação dessa musculatura e colocar essa pessoa em movimento. E com isso eu comecei a perceber que ela começou a sair do processo da dor. E hoje eu costumo dizer para todos os meus alunos, em palestras que eu dou na área, para profissionais, falando o quê? Que o grande segredo da melhora da dor está na melhora do movimento. Então é você executar o exercício de forma correta. Mas o que acontece quando você está com dor? Que você não consegue fazer esse exercício de forma correta. E o que esse programa vai fazer com você? Ele vai te direcionar a executar o movimento de forma correta. Mas para isso tem um processo que você vai aprender. Eu sou especializado em biomecânica do movimento, que é fazer com que a pessoa execute o movimento de forma adequada. Sou fisiologista do exercício. Tenho curso de quiropraxia, tenho curso de trigger point, que chama MCMT, que eu estudei nos Estados Unidos. Fiz o método Busquet, que é o Leopold Busquet, que ele estuda as fáscias musculares. Estudei vários métodos em trabalho de mobilidade, que é Mater, Mulligan. Então, o que eu fiz com a minha carreira? Eu aprendi a direcionar o aluno para a melhora do movimento. Como a gente fez isso? Faz as liberações das articulações, dos músculos, para depois fazer com que você faça o exercício correto. O que acontece no dia a dia das pessoas? Elas fazem o exercício de forma errada, onde vão acabar sobrecarregando, em vez do exercício ser benéfico, acaba sendo maléfico. Agora que você me conhece, deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você deixou de fazer alguma obrigação, ou até algo que você gosta, por estar com dor nas costas? Você deixou de brincar com seu filho, de trabalhar, de estudar ou de realizar alguma atividade esportiva, porque você naquele momento estava com uma dor nas costas que não deixou você fazer aquela atividade. Infelizmente, isso é uma realidade muito comum nos brasileiros nos dias de hoje. Para vocês entenderem, 90% da população brasileira ou tem ou vai ter algum quadro de dor lombar em algum momento da sua vida. Então o que você precisa entender é que isso é muito preocupante. E o mais importante disso tudo é perceber que quanto antes você cuidar da sua dor, mais rápido você vai conseguir melhorar ela.
O que eu vejo com meus alunos nesses 20 anos de vida é o quê? As pessoas chegam muitas vezes depressivas e elas nem sabem por que estão depressivas. E a dor causa depressão, porque imagine você ficar por um bom período sem conseguir fazer uma atividade física que você goste, brincar com o seu filho, então isso vai te causar depressão. Até por fatores fisiológicos, o não fazer atividade física te leva a um quadro de dor, a um quadro de depressão. Então o movimento é fundamental nisso. Outra coisa que acontece é, imagine você ficar um bom período da sua vida sem dormir, porque quando você está com dor, você vai tentar dormir e não consegue dormir. Não conseguindo dormir, você não tem uma recuperação fisiológica. Então o que vai acontecer? Vai se colocar também no quadro de dor. Então percebe que a dor cada vez mais vai te jogando num problema maior. Juntando todos esses fatores, não dormir, medicamento, não fazer atividade física, depressão, a sua dor só está se agravando, está cada vez ficando mais crônico. Então pensa, você agora que já está nesse problema, se você assumir esse problema agora, o quanto antes, melhor vai ser para você. Agora, se você ficar jogando essa responsabilidade em cima do médico, em cima de um fisioterapeuta e não entender que o grande segredo está em cima da melhora do seu movimento e você começar a se colocar como responsável pela melhora da sua dor, você vai continuar reclamando. Desculpa eu falar dessa forma, mas é importante, porque o que eu costumo dizer para os meus alunos é o quê? Se eles não assumirem isso e não caírem na realidade que eles precisam fazer uma atividade, que é um exercício simples, tá? De 10 a 30 minutos por dia para você começar a se movimentar e se começar a tirar aquele processo de dor crônica, você nunca vai melhorar e com isso você cada vez vai se pôr num processo pior de dor. Então tomem muito cuidado e assumam esse problema para vocês. O que você precisa entender é que você chamando a responsabilidade para você vai começar a ter mais energia, mais vontade de viver, de trabalhar, de estar com seus filhos, de fazer atividade física. E outra coisa muito importante, para você virar um hábito, tornar um hábito a atividade física, é fundamental que você realize ela de forma diária. Então para você que está sem fazer nada e fala eu não posso fazer nada por causa da dor, esse é o maior erro. Porque se você começar o exercício com baixa intensidade, mas de forma diária, gradativamente isso vai virar um hábito. Eu falo para as pessoas que elas precisam usar o exercício no começo como se fosse um próprio medicamento. Porque depois de um tempo de você usar o medicamento, que será o exercício e não o remédio que vai te fazer mal, você vai conseguir tornar isso na sua vida como um hábito e dificilmente, depois de um tempo, você vai deixar de fazer. Você não deixando de fazer, você sempre vai estar bem. Porque depois de um tempo, você mesmo vai saber lidar com essa dor, caso você tenha mais para frente. Porque você vai perceber que são exercícios simples que vão te tirar desse processo da dor. E dentro disso, existem na minha cabeça dois grupos de pessoas. Então, primeiro, um grupo de pessoas que não assumem a responsabilidade, que preferem pôr essa responsabilidade para um terceiro. Esse terceiro é isso, como eu já falei para vocês, pode ser um médico, e aí começa a achar que o médico tem que resolver o problema dela, ou que um terapeuta tem que resolver o problema dela, e se não assumir esse problema, nunca vai conseguir resolver esse problema. E o que começa a acontecer com isso? Você começa a ficar escravo da sua dor. Quando você vira escravo da sua dor, você se põe como coitado. E se pondo como coitado, você vai tendo depressão. Se tendo depressão, você vai dormir mal. E cada vez vai se pondo num processo crônico de dor, tendo que tomar mais remédio. Percebe o que começa a acontecer? Então é um ciclo que você não vai conseguir sair dele sozinha. Ou sozinho. Então o que a gente precisa fazer? Assumir isso, começar a fazer os exercícios e gradativamente você vai ver que vai conseguir sair desse processo da dor. Dentro disso, no meu trabalho, o que eu percebi? Que eu atendo dois públicos diferentes. Então o primeiro público é aquele grupo de pessoas que fala para mim assim, mas eu acho que eu preciso aprender a conviver com a minha dor. E é aquela pessoa que já está no quadro depressivo, no quadro de usando muito medicamento e acha que já passou por algumas experiências que não deram certo e que não vai conseguir melhorar a dor dela. Então é aquela pessoa que está, num certo momento, negativista, né? Que acha que nada vai solucionar o problema dela e não faz nada para melhorar esse problema. Se você estiver nesse quadro de pessoas, você precisa mudar. Costumo dizer que parece que você foi traído e que nada vai conseguir melhorar.
costumo falar para todos os alunos meus, você fazendo o processo correto e usando os pilares corretos, você vai conseguir sair do processo da dor. Qual é o segundo grupo dessas pessoas? O segundo grupo são pessoas que sabem que estão com problema, mas que acreditam que vão melhorar nesse problema. E é nesse grupo que você precisa estar hoje. Então você precisa acreditar que a grande solução do problema está em você. Está em você assumir esse problema e começar a fazer o programa para sair do processo da dor. Se você fizer isso, eu tenho certeza que vai conseguir sair desse quadro de dor. Agora eu te pergunto, qual desses dois grupos você quer participar? Se for do segundo, com certeza eu posso te ajudar. E o mais importante disso tudo é você entender que a gente não vai fazer nada milagroso. A gente vai fazer um processo onde a gente consegue melhorar seu quadro de dor e o mais importante disso tudo, prevenir o seu quadro de dor, para que isso não ocorra mais. E caso isso aconteça na sua vida, você saiba lidar com esse problema. Então é isso. Vem com a gente que com certeza você terá ótimos resultados. É importante você entender que o processo que a gente vai passar agora nesse programa, que a gente busca a melhora da sua dor através do movimento, não é nada milagroso. É algo que eu faço há mais de 20 anos com os meus alunos e tenho resultados eficazes e em cima da melhora da dor, eles não voltam a ter dor. Isso é o mais importante. Então não adianta você só melhorar a dor com medicamento e ficar dentro da dor e agravando cada vez mais. Não. Com esse programa você vai conseguir realmente sair do processo da dor e se colocar em movimento, em exercício. Com isso você vai ter uma melhor qualidade de vida. E você tem que entender que a melhora da sua dor está dentro de você mesmo, está no seu corpo. Você só precisa fazer com que ele realize os movimentos de forma adequada. Como a gente faz isso? Através dos pilares. São os pilares do programa que eu criei para você sair desse processo da dor. Agora eu vou te apresentar os 3 pilares do método para você começar a melhorar a sua dor lombar ainda hoje. Eu vou falar para você agora sobre a liberação muscular. É algo muito importante dentro do processo da melhora da sua dor. O que acontece normalmente? Quando você está com dor, as pessoas tendem a alongar o músculo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é liberar esse músculo. E como isso é realizado? A liberação está em cima de soltar a musculatura, tanto o trigger point, que são nódulos que a gente encontra no nosso corpo inteiro. Então a gente precisa fazer uma digitopressão, que a gente faz isso com uma bolinha, ou fazer a liberação miofacial, que a gente usa um rolo para fazer essa liberação. O que acontece com o nosso corpo? A gente tem tensões nas fáscias do músculo e nos trigger points, por exemplo, na lombar, e isso vai começar a dar dor referida na nossa região lombar, e isso vai ser um ponto principal para ter uma perda de movimento do seu corpo. Então por isso que normalmente quando você está com dor, você começa a ter bloqueios de movimento. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de qualquer tipo de alongamento é a liberação miofacial e do trigger point. Então no programa o que a gente faz? A gente explica para você de uma forma lenta e gradativa para você saber como fazer a liberação de cada músculo, que vai ser fundamental para a sua melhora da dor e para você começar a sair para a melhora do movimento, e isso que vai ser o grande segredo para a melhora da sua dor. Agora eu vou falar para vocês sobre o segundo pilar, que é a postura. Nossa postura é fundamental para o processo da melhora da dor. Mas quando a gente fala de postura, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? O principal no nosso dia a dia é tomar cuidado com a postura estática. O que é a postura estática? A postura estática são as formas que a gente fica no nosso dia a dia, por exemplo, sentado, dormindo, dirigindo. São posturas que a gente vai ficar por algum certo tempo nessa posição. Primeira coisa, a gente não foi feito para ficar muito tempo numa posição estática. A gente foi feito para o movimento. Por isso que eu acredito na melhora da dor através do movimento. Mas não é a nossa realidade. A nossa realidade é, a gente precisa, às vezes, ficar numa posição estática. Então a gente ensina a forma correta de ficar nessa posição estática. Porque se você não souber ficar nessa posição estática no dia a dia, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que esse músculo que a gente liberou volte a tensionar. Então não adianta fazer a liberação e ficar numa postura inadequada. Você está vendo que faz parte de um processo. Então se você não cuidar dessa base, que é melhorar a liberação desses músculos, fazer uma postura correta no seu dia a dia, não adianta você começar a entrar em movimento. Você vai se machucar. Então primeiro a gente cuida dessa base para depois entrar no movimento, que vai ser nosso último pilar.
Então presta muita atenção. Costumo sempre dizer para os meus alunos, se vocês não tomam conta do seu dia a dia, vocês fazem com que esse processo da dor volte cada vez mais. Então essas lições de casa, que é tomar cuidado com a nossa postura, costumo dizer que quando a gente tem dor, a gente precisa aprender com a nossa dor. Então, por exemplo, estou sentado e levantei e piorou minha dor. Por quê? Porque provavelmente você estava sentado errado. Dormi, estou acordando com dor. Porque provavelmente você está dormindo numa posição errada. Então você precisa aprender isso, que a gente passa muito bem explicado isso no curso, para como você precisa corrigir essa postura. Então tem muitos detalhes, parece que é fácil, mas não é. E a partir desse momento isso vai começar a melhorar suas posições que a gente chama de neutra, que é deixar sua postura numa posição mais correta, da coluna neutra. Coluna neutra é uma posição que eu vou pôr uma figura aí para vocês entenderem, que é manter a curvatura correta na nossa coluna, desde a lombar, cervical, torácica. Então a gente não pode retificar o nosso corpo, a gente tem que manter essas curvaturas. Então basicamente a ergonomia é você buscar uma postura que mantenha essas curvaturas do corpo, tá? O terceiro pilar, e que eu costumo dizer que é o mais importante, é a melhora do movimento. Basicamente o quê? Se colocar em movimento, que é o exercício em si. Agora o exercício em si, vocês percebem que ele vem no último pilar. Por quê? Não adianta a gente começar a querer se movimentar se você não está com bom movimento articular, se você não cuidou do seu dia a dia, acertando essas posturas adequadas, né, na ergonomia, e você vai se colocar em movimento, você vai estar rígido, e isso vai poder agravar a sua dor. Então eu preciso desse trabalho inicial, para aí sim agora a gente entrar no exercício. Então vamos lá, o exercício em si, uma das coisas mais importantes é a respiração diafragmática. Respiração diafragmática nada mais é do que o quê? Você voltar a aprender a respirar. Normalmente a gente começa a respirar, quando está com dor, a gente começa a fazer uma respiração que a gente chama periférica, que é inspirar, por exemplo, tensiona a cervical e não consegue fazer o que? Esse ganho do movimento torácico que a gente fala. Então a torácica precisa saber se movimentar. Não vou entrar nessa parte técnica, que isso você vai ter no curso, tá? Mas isso é fundamental você saber por quê. Tem um músculo que chama transverso abdominal e multífido. São músculos da lombar, da região lombar e abdominal, que eles são os primeiros músculos a contraírem a partir do momento que você faz qualquer tipo de movimento. Então a gente tem que retreinar esses músculos, que é fortalecer eles de novo, ensinar eles de novo, que eu costumo dizer que quando você machuca, você emburrece, você perde o comando motor do músculo, então seu cérebro não responde corretamente para a ação muscular. Então você manda um comando cerebral, mas o músculo, na verdade, não vai responder para essa ação neural. Então o que você precisa fazer? Ensinar novamente o corpo a se movimentar. E para isso a gente precisa dividir esse ensino. O que a gente faz primeiro? Explica para você como faz essa respiração diafragmática e depois a gente vai colocar isso de forma conjunta com o seu treino. Então vamos lá. Você sabe agachar? Primeiro você vai ter que saber agachar. Mas como você vai agachar colocando a respiração diafragmática sem saber o que é respiração diafragmática? Então primeiro a gente vai ensinar o que é respiração diafragmática para depois você conseguir fazer agachamento de forma conjunta com a respiração diafragmática. E aí entra um processo que é muito importante, que é o retreinamento, que é você conseguir fazer esses exercícios de forma diária. E não fala, nossa, eu vou ter que fazer muita coisa. Não, você não precisa fazer tanta coisa. Na verdade, é uma série de exercícios que não tem uma duração muito longa, e que você, sim, vai ter que fazer isso todo dia. Por que todo dia? Porque eu costumo dizer o seguinte, quando a gente se machuca, a gente emburrece para o movimento, certo? Então o seu movimento, você começa a ter medo de se movimentar, não é isso? Então para você aprender novamente, nada melhor do que fazer todo dia. Então você vai ensinar o seu cérebro novamente como ele precisa fazer aquele movimento. Então se você fizer todo dia, mais rápido você vai sair desse processo da dor. Lógico, de uma forma conjunta você vai fazer as liberações musculares, você vai estar sempre tomando cuidado com a postura no seu dia a dia, que é a ergonomia, e fazer os exercícios de forma correta. Com isso, com certeza, você vai ter uma melhora da sua dor e vai começar a sair desse processo crônico que você está hoje de dor crônica. Então é fundamental que vocês respeitem esse processo e façam sempre esses 3 pilares. Que é isso que vai te tirar do processo de dor. Então é isso, gente. É com base nesses 3 pilares, liberação muscular, postura e exercício, que eu criei esse programa, Dor Lombar Nunca Mais.
O programa Dor Lombar Nunca Mais é o caminho mais simples e natural para você melhorar a sua dor sem nenhum tipo de medicamento e só através da melhora do seu movimento. E só com isso você vai conseguir sair desse processo da dor. Porque se você, ao mesmo tempo, fizer qualquer coisa e não começar a melhorar o seu movimento, essa dor um dia vai voltar. Então o que eu costumo dizer para as pessoas, uma das coisas mais importantes dentro do programa é melhorar nosso hábito. E nosso hábito está no quê? Começar a se movimentar, fazer exercício. Se você não souber que a melhora do movimento que vai te tirar do processo da dor, você está se enganando. E se enganando você nunca vai melhorar. Falo para todos os alunos meus, chama a responsabilidade para você. Eu sei como melhorar a sua dor. Agora você precisa melhorar o seu hábito de colocar esse corpo em movimento. Se fizer isso, com certeza você vai ter uma melhora da sua dor. Outra coisa que é muito importante é que a gente cria um conteúdo simples, de uma forma que você vai conseguir ver o curso e conseguir fazer. Então a gente não fala uma linguagem técnica, a gente fala uma linguagem simples, onde você vai ver os exercícios e conseguir realizar de uma forma adequada. E como eu tenho dito, para virar um hábito precisa ser simples. E nada melhor do que você realizar isso na sua casa. E dentro do programa você verá como realizar a respiração diafragmática e trabalhar a musculatura transverso abdominal de forma correta. Os hábitos que você que sente dores na lombar precisa evitar a todo custo. O que é a fáscia muscular? E porque esse é o segredo para relaxar e aliviar dores crônicas e tensionais. As melhores técnicas de liberação miofascial para cada parte do seu corpo. O que são trigger points? E como fazer a liberação desses pontos? Como fazer a autoaplicação da liberação utilizando as mãos ou materiais apropriados. Os hábitos mortais que devem ser evitados e que acabam com a sua postura no dia a dia. Como se colocar corretamente em postura sentado, deitado ou em pé. Como não errar a hora de executar exercícios de correção postural. E muito mais. Além de tudo isso, o mais importante que você vai ter nesse programa é a execução correta do movimento. Onde, para todos os nossos alunos, a gente presta muito atenção e explica uma forma detalhada para você não ter medo de fazer esse exercício, que é uma das coisas que quando a gente está com dor a gente tem. Então a gente explica bem, de uma forma bem gradativa e fácil, de como você fazer esse exercício e ter segurança para poder realizar. Outra coisa muito importante, a gente vai guiar o tempo, a execução, a série que você vai ficar durante esse exercício. Então não precisa se preocupar com isso, você vai estar no programa, você vai estar visualizando isso para poder executar. Depois de um tempo você até vai decorar isso, porque você vai precisar fazer isso como hábito, lembra disso, de uma forma constante. Então depois de um tempo vai ser fácil você fazer. Isso é muito importante, ser fácil, simples. Então uma das coisas que a gente almejou nesse programa é você fazer isso uma rotina, e essa rotina tem que ser simples. Então não pense que você vai começar a fazer e vai falar, não vou conseguir fazer. Você vai conseguir fazer e a gente vai guiar você para fazer isso de uma forma adequada, tá? E qual o resultado disso tudo? O resultado disso tudo é você ir fortalecendo essa musculatura e de forma conjunta aliviando a sua dor. Depois disso tudo, o que vai acontecer? A melhora do seu movimento e você no seu dia a dia vai conseguir fazer atividades simples que você não vinha fazendo. Por exemplo, pegar seu filho no colo, sentar sem ter dor, ficar um tempo em pé sem ter dor. Então isso é o mais importante, é a melhora da nossa qualidade de vida. E é isso que a gente almeja com esse programa. Além de tudo isso, você vai ter uma rotina de vídeos de 10 a 30 minutos, com rotinas de exercícios, buscando fortalecimento muscular e o alívio da dor através desses exercícios. E o mais importante é que a gente vai tomar muito cuidado com a execução do movimento. Então sempre buscando o movimento correto para você não machucar. Veja como funciona o programa. Primeiro, que é um programa 100% online, podendo assistir em qualquer dispositivo. Conteúdo objetivo, direto ao ponto, utilizando uma linguagem de fácil compreensão. Você terá acesso a videoaulas gravadas com qualidade profissional. Você terá acesso a rotina de treino específica para quem sente dores na lombar. Acesso por um ano a todo o conteúdo do programa, mais a rotina de treino. Veja todo o conteúdo que você terá acesso dentro do programa. Eu dividi o programa em 4 módulos para facilitar o acesso do seu aprendizado. Eu vou explicar para vocês sobre o primeiro módulo agora do programa.
a gente vai falar sobre respiração diafragmática. E é algo muito importante para qualquer pessoa que tenha dor lombar. Por quê? Quando a gente tem a dor lombar, a gente perde fortalecimento do músculo transverso abdominal, que é um músculo que ele praticamente abraça o seu tronco. Ele trabalha desde a região da coluna até essa região frontal do seu abdômen. E ele fecha as suas costelas. Essas costelas elas acabam fechando com o fortalecimento dele. O que a gente fala na prática? Se você não tem a resposta do músculo transverso abdominal, você não tem uma proteção da sua coluna. Como eu já falei para vocês, quando você machuca, tem dor lombar, perde a força dessa musculatura, perfeito? Qual a melhor forma de trabalhar essa musculatura? É com a respiração diafragmática. Agora, a respiração diafragmática é mais complexa do que imagina. Você imagina, por quê? Porque normalmente as pessoas respiram de uma forma errada, elas respiram pondo uma tensão periférica, por exemplo, inspira e põe uma tensão nessa região mesmo sem perceber. Então isso é normal. Então agora é uma prática que você vai aprender de uma forma certa e gradativa como fazer isso de uma forma adequada, já fortalecendo essa musculatura do transverso abdominal e sem sobrecarregar a musculatura errada. Agora no módulo 2 eu vou explicar para você sobre liberação muscular. Tecnicamente a gente chama ela de liberação miofascial. A gente pode fazer ela desde a fáscia, liberar as fáscias, ou os músculos, que são os trigger points. E é importante vocês entenderem que para melhorar a dor, a gente precisa liberar a fáscia e o trigger point para começar a ter uma melhora da dor. Então é fundamental fazer essas liberações até antes dos exercícios. Mas isso o programa vai explicar bem certo para vocês. O que eu quero só exemplificar é como a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso através de acessórios, que são o rolo, a bolinha para liberar o trigger point, ou a própria mão. Então, um dos casos, a gente pode liberar o diafragma. Então, eu não falei para vocês sobre a respiração diafragmática. Se você tiver com um movimento encurtado da respiração, não vai adiantar muito você fazer o exercício. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pega o dedo, põe na região da fáscia do diafragma e faz a liberação dele. Isso eu vou explicar porque tem uma técnica correta de você aprender para você conseguir fazer. E dentro disso, tem outros músculos que são fundamentais para a melhora da dor lombar. Então, por exemplo, como o iliopsoas, o glúteo, o quadrado lombar, o trato iliotibial e N outros músculos que você vai ter que aprender para melhorar a sua dor. No módulo 3, eu vou falar com você sobre postura, que no caso a maioria das pessoas sabem da importância de corrigir uma postura. Então, provavelmente você que tem a dor lombar, você já pesquisou sobre ergonomia, pesquisou sobre como eu devo sentar, como eu devo dormir, mas muitas vezes as pessoas pesquisam, mas elas não corrigem de uma forma adequada. E no programa a gente vai explicar isso de uma forma bem certa, como você corrigir. Agora as pessoas também confundem como corrigir essa postura estática, que é você numa postura sentado, dormindo, ou no carro, ou no sofá, ou numa postura dinâmica. Isso a gente entra no curso. Você tem que tomar cuidado para não ficar se autocorrigindo demais também em termos de postura, até porque sua musculatura está fraca. Aí a importância do treinamento, que a gente vai falar no módulo 4. Mas voltando aqui para a postura, o que acontece? Por exemplo, você que tem dor lombar, é muito comum a pessoa ficar numa postura que a gente chama de retroversão, que é encaixar o quadril, pôr o quadril para dentro. Muitas pessoas que atendem com dor lombar têm essa mania de projetar o quadril para dentro. Isso é uma das piores coisas para acarretar a dor na sua lombar. Então a gente explica como você tem que ficar numa postura correta e como vai fazer um trabalho de propriocepção, que é uma técnica para melhorar o equilíbrio do seu centro de gravidade. Então a gente vai falar de como você tem que ficar em pé, uma posição correta, como vai distribuir essa carga melhor do seu corpo e muito sobre ergonomia e de forma correta. Então dá muita atenção para essa parte do curso, porque é fundamental para você não ficar voltando para a dor. Agora eu vou falar com você sobre o módulo 4, que é a parte do treino em si. E que a gente pede para você fazer esse treino uma forma sempre diária, de uma forma diária. Por quê? Porque quando a gente machuca algum músculo, costumo dizer que a gente emburrece para aquele movimento. E nada melhor do que você fazer aquele movimento para aprender ele novamente de uma forma diária. Se você fizer só às vezes, seu corpo, seu cérebro não vai entender de novo aquele movimento. Então, é muito importante você também entender que o exercício é com uma intensidade baixa, pouco tempo, poucas repetições, até porque nesse momento você está com medo de se movimentar. E gradativamente a gente vai aumentando esse volume e intensidade. Então não fica preocupado, vou ter que fazer exercício. Sim, eu costumo falar para todos os meus alunos que a parte mais importante para a melhora da dor lombar
é você começar a se movimentar. Porque se você começar cada vez mais a entrar no bloqueio de movimento, cada vez mais vai piorar a sua dor. E aí sim, talvez um dia você tenha que entrar no processo cirúrgico. Isso não é necessário se você gradativamente for fazendo os movimentos sem a dor, porque é isso que a gente preconiza. Então, muita atenção nessa parte desse módulo 4, que é isso que realmente vai te tirar da dor e prevenir também dor futura. Vamos lá, gente. Se você tomar uma decisão agora e decidir adquirir o programa Dor Lombar Nunca Mais, nós vamos dar um bônus especial para vocês agora. O que contém esse bônus? Você vai ter uma consulta com um profissional de uma forma online por 45 minutos. O que eu recomendo para vocês? É um profissional da equipe totalmente capacitado a lidar com o seu problema para fazer com que você melhore o seu movimento e alivie sua dor. Mas a recomendação é o quê? Comece com o programa, pelo menos faça ele por 15 dias e aí você vai marcar com o nosso pessoal da parte administrativa, onde eles vão marcar esses 45 minutos para vocês fazerem o quê? Tirarem dúvidas do programa. E aí com isso você vai poder otimizar a utilização desse programa e tirar dúvidas pertinentes para você ter uma melhora cada vez mais rápida dentro do programa. O que eu vou dar mais também para vocês é o quê? Um cupom de desconto de 30% na Favale Store. Para que esse cupom? Para você comprar o rolo que você precisa, a bolinha que você precisa para fazer as liberações, ou qualquer outro produto que a gente pode ter na Favale Store. Por exemplo, a gente tem um triângulo para apoio do pé, para melhora da sua postura na posição sentada. Depois que você começar a ver o programa, você vai ver a importância disso. E qualquer outro acessório que possa vir a te ajudar nesse processo da melhora da dor. Agora eu vou resumir o que você vai levar comprando o curso agora. Programa Dor Lombar Nunca Mais 100% online. Videoaulas gravadas com qualidade profissional. Rotina de treino específica para quem sente dores na lombar. Acesso por 1 ano a todo o conteúdo do programa. Uma consulta inicial com a equipe Favale. Cupom de 30% de desconto na Favale Store. O valor cheio para você fazer parte desse programa é de R$ 1.497. Porém, não vai ser esse valor que você vai pagar hoje. Nós sabemos o quanto as informações passadas nesse curso são extremamente valiosas. Até porque demoraram anos para eu aprender as técnicas que você, em pouco tempo, vai conseguir fazer para melhorar sua dor lombar. Para você ter uma ideia, o valor a ser cobrado por apenas 1 hora por mim ou alguém da minha equipe chega no valor até de R$ 600. Mas eu não quero que isso seja um obstáculo para você. Até porque eu tenho um propósito e esse propósito é te ajudar. Sendo assim, para você fazer parte desse programa agora, eu vou fazer um desconto de R$ 1.000. Ou seja, por menos de R$ 1,50 por dia, você terá acesso a um método natural exclusivo que poderá te livrar das dores da lombar de uma vez por todas. Esse valor é muito pouco diante da economia que você terá. Somente o valor que você gastaria com remédios, e nós sabemos que alguns medicamentos podem chegar a custar até mais que R$ 200. E com tratamentos alternativos já seria bem alto. E sem contar que você não precisará correr o risco de ficar dependente de remédios o resto da vida. E quando precisar ou sentir algum desconforto, basta recorrer ao método e colocá-lo em prática novamente. A vantagem desse programa, diante de outros caminhos, é muito grande. Por isso, tome sua decisão agora mesmo. Clique no botão abaixo desse vídeo e garanta agora mesmo o programa Dor Lombar Nunca Mais. E garanta todos os bônus prometidos nessa oferta, mais o desconto de R$ 1.000. Agora, alguns avisos importantes desse programa. Primeira coisa, é algo que eu falo para todos os meus alunos. Não adianta eu ter o conhecimento, passar para vocês e vocês não executarem principalmente os exercícios, as liberações, todos os 4 módulos que têm que ser realizados. Então isso não depende do profissional, depende basicamente de você encarar o seu problema e querer melhorar. Então, muita atenção a partir de agora e comece a fazer esse programa de uma forma diária, que com certeza você terá melhora. Segundo aviso, de forma alguma estou prometendo um milagre ou uma cura rápida no seu caso. Mas eu tenho certeza que se você fizer o programa de uma forma correta, você terá ótimos resultados. Mas caso o seu caso seja grave, eu recomendo você procurar um especialista e pode entrar em contato com a nossa equipe, que ela estará totalmente à disposição para te ajudar. Terceiro aviso, alguns itens são essenciais para a realização de alguns exercícios,
como a bolinha do trigger point e o rolo de liberação miofascial. Sendo assim, a gente está disponibilizando 30% de desconto na Favale Store. É muito fácil, entre em contato com a nossa equipe e eles vão mandar aí para sua casa. Agora eu quero falar com você. Essa é uma ótima oportunidade para você acabar de uma vez por todas com o sofrimento da sua dor na região lombar. Com isso junto, você vai ter um programa completo para a melhora da sua dor, a consulta com o especialista da equipe e ainda 30% de desconto da Favale Store nos acessórios que você terá que comprar. Então, clica agora mesmo aqui embaixo e obtenha o curso imediatamente. Se você está com dúvidas se esse programa se adequa para você, não se preocupe. Você pode entrar em contato com a equipe de suporte através do WhatsApp. Basta clicar no botão abaixo, falar com o suporte no WhatsApp e você terá todas as suas dúvidas sanadas. O importante é você não deixar a sua saúde para depois. Um forte abraço e espero você do outro lado no nosso programa.